A paz de Deus. Hoje eu estou aqui para compartilhar uma palavra aqui no meu canal. Vai ser as 7 trombetas. Capítulo 8 está descrito essa parte 9 e o 11 do versículo 15 ao 19, que é o final do capítulo 11. Vamos ler. E havendo aberto o 7º selo, fez-se sinal no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das aves, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, que caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Eu ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. Agora o capítulo 9 é a 5ª trombeta. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, e como o fumo do poço cresceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhe dado poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a ave alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo aparelhado para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem, e tinham cabelo como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro,
e o seu ruído das suas asas era como ruído de carro, quanto muitos cavalos correm ao combate. E tinham casas semelhantes a escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era panificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si o anjo do abismo, em hebraico seu nome é Abaddon, em grego Apolion. Passado é um ai, depois disso vem ainda 2 ais. A sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês, a fim de ano, a fim de matar a terça parte dos homens. E o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre ele cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram com cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumo e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente, tem cabeça, com elas danificam. E os outros homens não se arrependeram, os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas profissões, nem das suas ladroices. Agora no capítulo 11, a 7ª trombeta, versículo 15 ao 19. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, ele reinará para todos sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se sobre seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era e que hás de vir, que tomaste o grande poder e reinaste. Tiraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que seja julgado, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grande, e o tempo de destruir o que destrói a terra. E abriu no céu o templo e deu água, o seu conceito foi visto no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Eu li aqui, a parte que fala sobre a trombeta. Esse livro de Apocalipse significa do grego revelação, Foi escrito por João, o apóstolo. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Ele foi preso, foi lançado lá. O Senhor mostrou essa parte, que ele trará juízos ao mundo, castigo, pragas, Essas trombetas são literais, Tudo que acontecerá no fim dos tempos, que o Senhor sempre manifestou também juízo nesse mundo. Essa é a palavra. Deus seja louvado.